Vamos observar esses exames. Primeiro, o que nós precisamos pensar? Que o paciente, né, no caso, é um paciente ortopédico. Então, vou abrir uma aba aqui para a gente fazer um esquema. É um paciente que ele tem uma dor, ele refere dor em queimação na planta do pé. Na planta do pé. Tá na planta do pé esquerdo. Isso aqui, então, como ele refere dor em queimação na planta do pé, ou ele podia falar na sola do pé, né? É a queixa principal do paciente. Bom, é um paciente, teoricamente, ortopédico. Ele não tem histórico de trauma, então ele nega traumas, ele não bateu, tá? O pé para sentir dor, e ele está acima do peso, ele tem um IMC de 29, tá? Que é um sobrepeso quase chegando na obesidade, tá? Então, ele tem essa característica. No exame físico, o médico não detecta muitas alterações, mas ele já consegue observar algo interessante, ó. Então, esse é o paciente, né? Dá para observar aqui, ó, que o membro do lado esquerdo, aqui o lado esquerdo, aqui o lado direito, nós estamos vendo por trás do paciente, e levemente, ó, esse pé aqui parece que está descambando, está caindo aqui para dentro. Esse aqui está mais estruturado, está mais firme, esse aqui está virando, né? O pé está virando para dentro e está fazendo um movimento de pronação, ele está pronando, ou ele está fazendo o movimento chamado movimento de eversão acentuada, ele está virando o pé para dentro. Eversão. Então tem uma alta eversão aqui nesse pé. Bom, dá para ver um pouquinho que no estático, né? E aí foi feito um exame de imagem, uma radiografia, foi pedido uma radiografia com apoio, né, para o pé. E se a gente parasse só na radiografia, se a gente avaliar essa radiografia, aquele pé do paciente ele não tem muito arco mais, né? Que fisiologicamente o pé deve ter um arco, que é chamado de arco plantar, e esse paciente ele não tem o arco. Então a radiografia está mostrando que esse pé é um pé chamado pé plano. Mas será que esse é o diagnóstico? O paciente com pé plano? Porque a grande pergunta é, o que levou o pé desse paciente a ficar plano? O que levou o pé do paciente a ficar plano seria a causa do pé plano. Então vamos fazer uma imersão aqui. Causa é etiologia. Etiologia é a causa da doença. Então vamos lá. O paciente tem dor em queimação. Mas por que ele tem dor em queimação? Porque o pé dele está plano. E o pé plano faz com que o peso do corpo não se distribua de forma adequada, sobrecarregando o pé. Então esse pé plano provoca uma sobrecarga associada ao peso dele, e isso gera dor em queimação. Mas onde está a causa do problema? Porque eu só vou conseguir resolver o problema do paciente se eu descobrir o que deixou esse pé plano. O que deixou esse pé plano, a causa do problema é etiologia, coisa que o meu exame de radiografia, o raio-x, não está mostrando. O raio-x está mostrando que o pé está plano. Só que como o exame físico mostrou que ele tem uma queda do pé para dentro, e fisiologicamente nós sabemos que os arcos do pé são mantidos pela força muscular, foi pedido um exame de ressonância magnética. E aqui na ressonância magnética, nós observamos a fíbula. Então aqui um corte transversal, foi feito um corte transversal na ressonância magnética. Então aqui a fíbula, a nossa tíbia, o osso calcâneo,
o tendão calcâneo, o tendão chamado de Aquiles, ou por ter tendão de calcâneo aqui. Então vejam que o tendão ele é escuro, ele tem um hipossinal, né? E aqui nós temos o tendão do flexor longo do hálux, do flexor longo dos dedos, e esse tendão do músculo tibial posterior. Então aqui é o tibial posterior do tendão. E ele está bem espesso, com algumas pontinhas brancas dentro. Essas pontinhas brancas dentro do tendão é um processo inflamatório. Esse espessamento do tendão é um processo inflamatório. E o músculo tibial posterior está inflamado. E é o músculo tibial posterior que faz com que tenhamos o arco plantar. Quer dizer que a inflamação do músculo ou do tendão do tibial posterior provocou uma diminuição da sua contratilidade. Ele contraindo menos, eu tenho uma diminuição do arco plantar. Diminuição do arco plantar levou um aumento de carga na planta do pé. E esse aumento de carga promoveu justamente a dor em queimação. Claro que esse tibial posterior inflamado agora tem diversas causas. Será que é o pisar do paciente errado? Será que é o IMC do paciente alto que está provocando esse processo inflamatório? Será que ele realiza movimentos de forma mais acentuada com esse pé? Então aqui eu já cheguei numa causa da dor em queimação dele. É a inflamação do tibial posterior. Resolvendo a inflamação do tibial posterior, eu vou aumentar a contratilidade, eu vou aumentar o arco, eu vou diminuir a sobrecarga e essa dor tende a desaparecer. Mas como é que eu chego nisso? Eu preciso conhecer a anatomia radiológica bem. Então aqui, ó, fíbula, tíbia, o tendão do flexor longo do hálux, o tendão do flexor longo dos dedos, aqui o tendão do tibial posterior, normal, ó, veja como ele está totalmente escuro, sem aquelas manchas brancas do processo inflamatório. Tendão do calcâneo, e aqui a musculatura anterior, né? O tibial anterior, o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Eu preciso conhecer essa anatomia para depois comparar o normal, tibial posterior, com o patológico, tibial posterior. E é assim que eu consigo reconhecer as doenças. Saber se a doença causou inflamação ou não, se ela causa ruptura, se ela causa morte celular e identificar essa alteração no exame de imagem.